Você pode levantar suas mãos e aplaudir o nome do Senhor. Vamos exaltar o nome dEle, em nome de Jesus. O teu amor, Senhor, te exaltamos essa noite, te adoramos, Senhor. Eleva os seus olhos a Ele, eleva o seu coração a Ele. Nessa noite te adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. O abatido sairá daqui alegre. Te adoramos, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Tu és bem-vindo, Senhor Jesus. Bem-vindo, 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 bem-vindo. Espírito Santo, vem com teu fogo. Espírito Santo, queima os nossos corações. Quem está alegre de estar na casa do Senhor nessa noite? Aleluia. Nós exaltamos esse Deus. Aleluia. Nas palmas. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer. Por quê? Porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Declare: se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Sim, Jesus, difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas o amor dele nunca falhará, nunca falhará. Sim, Deus, pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer,
que tudo coopere para o meu bem. Declara essa verdade. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Com autoridade. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor nunca muda. Alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, Jesus. Teu amor não falha, Deus. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Declare, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor, se o choro dura, ela vem, Senhor. Se o mar porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Aleluia, aleluia. Amém. Você trouxe a sua Bíblia? Levante ela o mais alto que você puder. Faz raiva no diabo aí, meu irmão. Não, isso aí você está fazendo raiva em mim, irmão. É para você fazer raiva no diabo, irmão. Faz raiva no diabo. E diga assim comigo: esta, vamos juntos, é a minha Bíblia. Não, junto, irmãos, juntos. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Quem vai trazer a palavra ao nosso coração nessa noite é o pastor Mário. Vem cá, pastor, por favor. Ele é pastor em Portugal, na cidade de Lisboa. E ele vai ser o instrumento de Deus para falar ao nosso coração nessa noite. Amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor, oramos para que o Senhor conceda ao teu filho graça, sabedoria, iluminação, para que ele possa, Senhor, proclamar a tua palavra ao teu povo e possamos sair daqui edificados e transformados pela tua palavra. Para a glória do teu nome oramos, em o nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Amém. Muito boa noite. Vocês podem ficar sentados. É uma honra muito grande poder estar aqui na Igreja Batista da Lagoinha, e quando recebi o convite do pastor Márcio, um exemplo de fé para mim, foi uma grande honra que aceitei poder estar aqui nesta noite, aqui com vocês. Amém. Está tudo bem disposto? Amém. Então, diz à pessoa que está ao teu lado, dá-lhe assim uma cotovelada e diz: não adormeças nas próximas 3 horas. Vocês sabem que
dar um micro a um pregador é tão perigoso como dar uma bomba a um terrorista. Ok? Então, nesta noite eu queria falar com vocês e o título da minha mensagem é Benefícios de um Adversário. Benefícios de um adversário. Eu sei que adversário e benefícios parece que não joga bem uma coisa com a outra. Nós podemos pensar em benefícios de um amigo, benefícios de um familiar, benefícios de um colega, benefícios de uma bênção, mas benefícios de um adversário. Mas eu quero-vos dizer que existem grandes benefícios em ter um adversário. No jardim do Éden, antes do homem cair, antes de existir o pecado, já existia um adversário. Já pensaram nisso? Antes de existir o pecado, antes da queda do homem, já existia um adversário. O jardim do Éden era um ambiente perfeito. A palavra jardim simboliza ordem. Vocês sabem qual é a diferença entre um jardim e um matagal? É ordem. Um jardim tem ordem, as plantas e as flores têm uma determinada ordem. E quando a Bíblia fala do jardim do Éden, fala da ordem divina, era uma ordem perfeita. Mas a Bíblia diz que já nessa ordem perfeita havia um adversário. Antes do pecado entrar no mundo, antes da queda do homem, havia um adversário. Um adversário, um oponente, é vital para o nosso sucesso. Há benefícios muito grandes em ter um adversário e vencer. Adversários são a porta de entrada para a promoção. Quando nós fugimos de um inimigo, quando nós fugimos de um adversário, nós fugimos da promoção de Deus para a nossa vida. Eu não sei se vocês já pensaram, quando a palavra de Deus fala acerca da armadura do cristão, fala de muitas coisas da armadura. Fala da couraça da justiça, fala do calçado da paz, fala da espada do Espírito, fala do capacete, sei lá, fala de tudo, mas não fala em nenhuma proteção para as costas. Certo? Não está lá nenhuma proteção para as costas. Sabem porquê? Porque nós não fomos desenhados para virar costas a inimigos. Nós viramos costas ao pecado, nós viramos costas à tentação, mas nós não viramos costas a um adversário. Nunca vires as costas a um adversário. Vira as costas ao pecado, vira as costas à tentação, mas um adversário é para se enfrentar de frente. Quem foge de um adversário, foge do seu destino. Quem foge de um adversário, foge do seu futuro. Quem foge de um adversário, foge da promoção divina. Existem benefícios em ter um adversário. O tamanho dos nossos inimigos determinam o tamanho do significado da nossa vida. Eu não sei se vocês já pensaram, eu não percebo muito de estratégia militar, mas se for para apanhar um ladrão que rouba uma laranja num supermercado, você não vai levar um blindado e caças F-16 para apanhar um ladrão para roubar uma laranja. Ou seja, a força aplicada é proporcional ao adversário que se tem. Se vão combater uma nação forte, então a força tem que ser proporcional a isso. Então deixa-me dizer que há uma proporcionalidade, uma relação entre o tamanho do inimigo e o tamanho do destino. Sabem, o diabo não irá enviar adversários grandes se o nosso futuro e o nosso destino for michuruca, for pequenino. Ele só envia adversários grandes quando ele sabe que o nosso destino é grande. Quanto maior for o teu destino, quanto maior for o teu futuro, maior vai ser o teu adversário. Então, quando um adversário grande surgir à tua vida, antes de tremeres, antes de ficares com medo, levanta as tuas mãos aos céus e diz: obrigado, Deus, porque o meu futuro é grande. O tamanho dos nossos adversários determina o tamanho do nosso destino. Adversário pequeno
destino pequeno. Adversário grande, destino grande. É por isso que a Bíblia diz para nós nos alegrarmos quando passarmos por grandes tribulações. Porquê? Porque a dimensão das nossas tribulações, o tamanho dos nossos adversários, são o melhor vislumbre profético do nosso futuro. Quanto maior for o adversário, maior é o sinal que alguma coisa grande vem chegar. Vocês estão a apanhar? Estão a perceber? É um sinal, é um sinal. Para nós não é um sinal, para nós é uma coisa horrível, para nós é uma coisa... Quem me dera viver uma vida sem adversários, mas sabem, um adversário é o primeiro sinal de Deus a dizer-te, tu tens um futuro grande à tua frente, tu tens um propósito fantástico para ti, tu tens um destino maior do que aquilo que tu pensas. Quando nós falamos em Davi, o que é que nós nos lembramos? Golias. Golias não era pequeno, não. Diz a Bíblia que ele media cerca de 2,90 metros, 4 côvados e meio. 2,90 metros, vai lá, vai. Era grande. Davi, a Bíblia diz que Davi era de gentil aspecto, era pequeno, mas o adversário dele era grande. Quando nós lembramos de Davi, lembramos de Golias. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz, tem um versículo muito interessante. Não sei se vocês já pensaram. A Bíblia diz, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. Lembram-se que aqui ainda não tinha acontecido a queda do homem. Mas a Bíblia diz que a serpente era o mais astuto dos animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Porque é que a serpente foi escolhida por Satanás para tentar o homem? Porque é que ele não escolheu um macaco? Porque é que ele não escolheu um jumento? Porque é que ele não escolheu um rinoceronte? Porque é que ele não escolheu, sei lá, uma galinha? Sabem, eu acho que Deus criou as galinhas quando estava com sentido de humor. Galinha é mesmo um bicho para a gente rir, não é? Basta ver uma galinha a andar, só dá vontade de rir. Deus tem sentido de humor. E é bom para comer. Em Portugal faz um frango assado como não há em nenhum lado. Também tem aqui, mas em Portugal tenho a certeza que é melhor. Aqui é mesmo bom, é o pão de queijo e... Amém. Porque é que ele não escolheu um desses animais? Escolheu o mais astuto de todos. Sabem porquê? Porque Deus criou o homem com um plano, com um destino fantástico. A Bíblia diz que Deus disse ao homem para ele dominar sobre toda a criação, para ele governar sobre toda a criação, para ele ser autoridade sobre toda a criação. Ora, o homem tinha um futuro fantástico. A Bíblia diz que Deus dispensou a sua presença e soprou a sua vida nele. O homem partilhava da natureza de Deus, tinha comunhão com Deus, tinha a sua natureza criada à imagem e semelhança de Deus. Vocês acham que o adversário para o homem ia ser uma galinha ou um animal qualquer? Tinha que ser o mais astuto, o maior. Foi o primeiro sinal de que o futuro e o destino e o plano de Deus para a humanidade era realmente grande. Porque o tamanho dos inimigos determinam o tamanho e a dimensão do nosso destino. Quanto maior for o oponente, maior a recompensa, maior o destino e maior o propósito. O que é que eu vos quero dizer nesta noite, meus queridos irmãos? Quero dizer, talvez tu estejas a passar por uma altura difícil na tua vida, em que tens um gigante à tua frente, em que tens um inimigo à tua frente, tens um obstáculo grande à tua frente, tens um adversário que tu pensas que é grande demais, e eu quero te dizer, não vires as costas, não fiques com medo, levanta as tuas mãos ao céu e agradece a Deus. Deus, obrigado porque este adversário é a voz profética para a minha vida, que a grande coisa estão para chegar na minha vida, algo grande está a chegar na minha vida. Este é o primeiro sinal. Amém. Este é o primeiro sinal. O inimigo não ia enviar um adversário, um oponente desta dimensão, se ele não temesse o nosso futuro. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9,
Um versículo muito interessante que diz: porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Uau, todos nós gostamos de portas abertas. Eu ouço muitas orações de pessoas a abrir portas. Oh, Deus abre, como se Deus fosse um porteiro. Deus abre portas, Deus abre portas, oh, Deus abre portas. É das orações que mais se ouve. Nós queremos ver portas. Deus abre portas, abre portas, abre portas. E a Bíblia diz aqui: porque uma porta grande e eficaz se me abriu. E quando abri a porta, o que é que diz lá? Há muitos adversários. Quando nós pensamos e pedimos a Deus para abrir porta, nós não queremos abrir a porta, encarar um adversário. Nós queremos ver a bênção, nós queremos ver o milagre, nós queremos ver qualquer coisa, mas não um adversário. Mas a Bíblia diz que uma porta grande e eficaz se nos abriu e há muitos adversários. A versão O Livre põe desta maneira: porque existe uma porta bem aberta para fazer um grande trabalho aqui e muitas pessoas estão a corresponder, mas isso não tira que haja muitos inimigos. Quando tu oras para Deus abrir-te uma porta, fica preparado que quando tu abres a porta para entrares no destino de Deus, na porta que Deus abre, a primeira coisa que te vai aparecer, adivinha o que é? Um adversário. Um adversário. E o adversário vai ser o primeiro sinal do tamanho do teu destino. Eu vou-vos mostrar pela Bíblia. Quando o povo de Israel chegou às portas da terra prometida, o que é que havia lá? Gigantes. Eles ficaram com medo e fugiram. Errado. Eles deviam ter avançado, porque aquilo era um sinal que aquele destino, aquela terra era mesmo a terra prometida. Reparem o que é que aconteceu a Jesus depois do seu batismo. Alguém já pensou quando Jesus foi batizado? Uau, foi um serviço, um culto de batismos fantástico. João Batista estava lá e Jesus vai ser batizado. Ele batiza o João Batista e diz a Bíblia que veio uma voz do céu, veio uma pomba a voar do céu. Uau! E ouviu-se uma voz vinda do céu: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Uau, que presença, coisa fantástica. Deve ter sido um culto fantástico. Iguais àqueles só na Lagoinha. Que coisa fantástica. Uau! Jesus batizado, os céus se abriram. Quem é que não ora por isso? Por cultos de céu aberto, ouvir a voz de Deus e pombas e o Espírito Santo a cair sobre cada um de nós. Uau! Coisa fantástica. Sabe o que é que aconteceu a seguir a esse culto maravilhoso, a esse culto fantástico, a essa voz de Deus? A Bíblia diz que o Espírito Santo agarrou em Jesus e levou-o para o deserto para ser tentado por o arquirrival, o maior inimigo de sempre, o próprio Satanás. Está escrito? Tudo aquilo que a gente não quer é a seguir a um culto muito abençoado, ir enfrentar o maior inimigo. Mas foi o que aconteceu com Jesus. E foi o Espírito Santo, não foi o diabo que o levou ao deserto, foi o Espírito Santo. Diz que o conduziu ao deserto para ser tentado. E sabem porque é que foi o próprio Satanás, em presença a tentar Jesus? Adivinhem porquê? Quanto maior é o adversário, maior é o destino. Era o Salvador, era o futuro da humanidade, era o futuro de todo, era o meu futuro, o teu futuro, o teu futuro, o teu futuro, o teu futuro estava em jogo. Vocês acham que ele ia enviar um demónio qualquer? Não! Tinha que ser o maior de todos, o próprio Satanás. Foi o primeiro sinal profético que a salvação estava a chegar. Quanto maior é o adversário, maior é o destino. Amém? E Jesus não virou costas, enfrentou o adversário. Amém? O tempo de Davi como pastor e o tempo de Davi como rei, o Davi desconhecido e o Davi famoso, o Davi que nós admiramos, tem um ponto de viragem. E o ponto de viragem não foi um culto especial, não foi uma bênção, não foi o poder de Deus a cair sobre ele. Sabem qual é que foi o ponto de viragem na história de Davi? Um adversário. Um adversário é um ponto de viragem na nossa vida. Eu queria ler para vocês 1 de Samuel, no capítulo 17, versículo 12 a 32 e depois 38 a 34. E diz assim: 1 de Samuel 17, 12 a 32 e 38 a 40, diz assim: ora, Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos.
E nos dias de Saul, este homem era já velho e avançado em idade entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, portanto os irmãos mais velhos de Davi, tinham seguido a Saul à guerra. Eram os nomes dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Os 3 maiores seguiram a Saul, mas Davi ia e voltava de Saul. No fundo, ele era o moço de recados. Davi era o moço de recados, para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu, o Golias, pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse então Jessé a Davi, seu filho: toma agora para os teus irmãos uma refa deste grão tostado, e estes 10 pães, que eram 10 pães de queijo, de certeza absoluta, e corre a levá-los ao arraial e aos teus irmãos. Leva também estes 10 queijos ao seu comandante de 1000 e verás como passam os teus irmãos, e traz notícias deles. É normal, um pai estava preocupado, os 3 filhos mais velhos estavam na guerra, estavam a acompanhar Saul, ele sabia que o exército filisteu estava pronto para a guerra, e ele disse ao Davi, como qualquer pai preocupado, disse: olha Davi, vai lá levar este lanche, esta comida para eles, para os teus irmãos, e aproveita para saber como estão as coisas, e depois diz-me: eu estou preocupado com os teus irmãos, vai lá fazer este recado de entregar a comida e traz a notícia, só para eu ficar descansado, que está tudo bem. Ora, estava Saul e eles e todos os homens de Israel no vale de Elá, pelejando contra o filisteu. Davi então se levantou de madrugada e, deixando as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenava, e chegou ao arraial quando o exército estava saindo em ordem de batalha e dava gritos de guerra. Os israelitas e os filisteus se punham em ordem de batalha, fileira contra fileira. E Davi, deixando na mão do guarda a bagagem e a carga que trouxera, correu. Enquanto ainda falava com eles, eis que veio subindo do exército dos filisteus o campeão, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. E todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, tomados pelo medo. Diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para desafiar a Israel. Ao homem, pois, que o matar, o rei acumulará de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará livre a casa do seu pai em Israel. O que é que estava a acontecer? O que estava a acontecer é que era hábito na altura, os exércitos, não é como agora, os exércitos eles punham-se em fileiras, um em frente ao outro. Israel de um lado, filisteus do outro. E o que era normal era eles então irem e colidiam uns com os outros. Mas muitas vezes, para evitar um banho de sangue, os chefes combinavam que 2 dos seus guerreiros mais fortes combatessem entre si, e quem ganhasse, ganhava a guerra, e assim evitava-se um banho de sangue. E foi o que aconteceu. Os filisteus trouxeram Golias, que era um homem gigantesco. E toda a gente em Israel ficou com medo, e toda a gente se começou a escusar. E o que é que Saul fez? Saul disse, olha, Saul fez uma proposta: quem se oferecer para combater com o Golias, o que é que a palavra de Deus diz? Diz que ao homem que o matar, o rei acumulará de grandes riquezas. Diz que lhe dava muito dinheiro. Ninguém apareceu. Ninguém apareceu, nem com dinheiro. E depois disse, então eu dou a minha filha. Também ninguém apareceu. Ou a filha era muito feia, ou então não sei, mas ninguém apareceu. Depois disse, eu perdoo as dívidas de todos. Ai, se fosse nos tempos de hoje. Ninguém apareceu. Nem com estas ofertas, ninguém, absolutamente ninguém apareceu. Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, dizendo, o que se fará ao homem que matar este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Pois quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu aquela palavra, dizendo, assim se fará ao homem que o matar. Eliabe, seu irmão mais velho, ouvindo quando falava, respondeu a Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E virou-se dele para o outro e repetiu as suas perguntas, e o povo lhe respondeu como da primeira vez. Então, ouvidas as palavras de Davi, foram elas referidas a Saul, que mandou chamá-lo.
Davi disse a Saúl: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, o teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Vestiu Davi a sua própria armadura, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e procurou em vão andar, pois não estava acostumado. Então tomou na mão o seu cajado, escolheu do ribeiro 5 seixos, 5 pedras, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e tomando na mão a sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Uau! Davi disse: não há ninguém, vou eu. E os irmãos ficaram zangados: mas quem é que tu pensas que és? Tu és um simples pastor de ovelhas, quem é que tu pensas que és? E ele foi enfrentar. Nesta história, eu queria dar-vos 4 benefícios do adversário. O primeiro benefício do adversário é que adversários criam movimento. Adversários criam movimento. Às vezes a nossa vida chega a um ponto em que está tudo muito estável, tudo muito previsível, tudo muito confortável, e nada como um adversário para mexer com tudo. Nada como um adversário para abanar a nossa vida, e a nossa vida às vezes precisa de abanões. Os amigos confortam, mas os adversários despertam. Amigos é: eu vou orar por ti, conta comigo para o que tu precisares. Mas os adversários não oram por nós, nem dizem contam, não dizem nada disso. Os adversários despertam-nos, abanam-nos. E os adversários desafiam a estabilidade das coisas. E às vezes, sabem uma coisa, às vezes pensamos que é o diabo para destruir, mas não é o diabo para destruir, é Deus que permite para que a nossa vida seja abanada e nós possamos mudar, porque adversários criam movimento e Deus é atraído ao movimento. Se tu estás aqui nesta noite e estás há tempo demais estagnado, tempo demais parado, tempo demais confortável, nada como um adversário para abanar a tua vida, porque Deus tem coisas maiores para ti. Ele não quer que tu fiques aí plantado, Ele não quer que tu fiques aí acampado, Ele não quer que tu fiques no lugar onde tu estás para sempre. Ele quer que tu alcances e atinjas tudo aquilo que Ele planeou para ti, e nada como um adversário para fazer um bom abanão na vida. Adversários criam movimento. O nosso presente, o nosso dia de hoje, o nosso presente, a nossa realidade presente, tornar-se-á permanente sem um inimigo. Sabem o que é estagnação? Estagnação é quando o nosso presente se torna permanente. Quando o nosso presente se torna permanente, isso é estagnação, não há mudança, não há movimento. E sabem o que é que acontece em águas estagnadas? Morte. Sabem o que é que um adversário faz? Um adversário agita as águas, um adversário cria movimento, um adversário não nos deixa estagnar, um adversário puxa pelo nosso movimento, e foi o que aconteceu. O povo de Israel estava muito confortável, e quando veio Golias, toda a gente ficou com medo. Ninguém sabia o que é que havia de fazer. Gerou-se o pânico. Mas Davi chegou-se à frente. Davi chegou-se à frente. Sabem, criou movimento. Ele ofereceu-se. A oposição obriga-nos a mexer. A oposição obriga-nos a ver as coisas com outros olhos. Procurar outras formas de fazer as coisas. A oposição obriga-nos a enfrentar o status quo, aquilo que está estabelecido. Adversários obrigam-nos a mexer no nosso presente e criar um novo futuro e não deixar que o nosso presente se torne permanente. Adversários ajudam-nos a criar um novo futuro para a nossa vida. Estagnação é um presente que se torna permanente. Estagnação traz morte. Pode ser confortável, mas o futuro é morte. Um inimigo é desconfortável porque cria movimento, cria agitação, mas mostra um futuro glorioso à nossa frente. Um inimigo não deixou que o presente de Davi se tornasse permanente. Se não fosse Golias, Davi tinha sido sempre um mero pastor de ovelhas e moço de recados. Se não fosse um gigante, ele não ficava na história. Ele ficava conhecido como o irmão mais novo, que era o moço de recados e que guardava as ovelhas do pai. Aquilo que trouxe Davi para a ribalta, aquilo que trouxe Davi para o sucesso, aquilo que trouxe Davi para os anais da história, aquilo que trouxe Davi para a Bíblia, aquilo que trouxe Davi como exemplo de fé para nós, aquilo que trouxe Davi a esta pregação hoje aqui na igreja da Lagoinha, no dia 27 de setembro, aquilo que trouxe Davi foi um adversário.
Foi um adversário que colocou Davi como rei. Foi um adversário que projetou Davi sobre a média. Foi um adversário que tirou Davi do anonimato. Foi um adversário. Por isso, quando enfrentares adversários, levanta as tuas mãos ao céu e diz: o meu destino está a chegar. O meu futuro está a chegar. A minha promoção está a chegar. O plano de Deus para a minha vida está a chegar. Um adversário é a primeira trombeta profética que Deus está prestes a abrir as portas da minha vida para uma nova era, para uma nova fase, para um novo ciclo, para um novo estágio, para um novo patamar do meu crescimento e do meu futuro. O primeiro sinal é um adversário. Amém? Adversários criam um movimento. Adversários são estratégicos para mexer com o nosso presente, de maneira a que este não se torne permanente, mas que molde o nosso futuro. A segunda lição que tiramos aqui é que adversários impulsionam a nossa criatividade. Nada como um adversário para puxar pela nossa criatividade. A criatividade é aguçada, tem esta expressão aqui, aguçada, é limada, vem ao de cima, é liberta pelos obstáculos. Conforto não é amigo da criatividade. As grandes invenções da história surgiram perante grandes obstáculos. Quando tudo está bem, não é preciso inventar nada, não é preciso criar nada, está tudo bem. Quando a vida corre, a vidinha corre às mil maravilhas, tudo vai bem, não é preciso criar nada, está tudo ok. Uma das tragédias nas igrejas, e infelizmente isso aconteceu na Europa, mas está a mudar, amém? Está a mudar. É que as igrejas acomodaram-se ao longo da história, estava tudo bem. Não há oposição, vivemos em paz e tranquilidade. Mas isso não aguça a criatividade. Mas quando vem um obstáculo, quando vem um adversário, nós temos que nos mexer, nós temos que encontrar novas formas. Conforto não é amigo da criatividade. Amigos trazem conforto, adversários trazem criatividade. A adversidade obriga-nos a puxar pela nossa criatividade. Em tempos de adversidade, nós somos mais criativos. Porque nós começamos a pensar de maneira diferente daquilo que é habitual pensar. Nós começamos a ver as coisas de outra maneira para tentar encontrar soluções do que aquilo que era a nossa maneira habitual de pensar. Adversários são pontos estratégicos para mexer com a nossa criatividade. A história da igreja está cheia de momentos em que a oposição libertou uma criatividade nunca vista. Libertou coisas nunca vistas. Há coisas escondidas dentro de nós que só um adversário consegue tirá-las cá para fora. Há coisas escondidas diante de ti. Há coisas escondidas na tua vida. Há potencial em ti que só um adversário consegue tirar cá para fora. Tu tens mais dentro de ti do que aquilo que tu pensas. Tu tens mais potencial dentro de ti do que aquilo que tu pensas. O problema é que muitas vezes estamos demasiado confortáveis, mas um adversário retira o potencial todo que há em nós. E sabes quando vem o adversário à tua vida? Levanta as tuas mãos ao céu e diz: eu sei que vem aí coisa nova, eu sei que vem aí coisa nova, eu sei que vem aí coisa nova, porque um adversário retira a criatividade dentro de nós. Terceira coisa, adversários tornam-nos conscientes das nossas fraquezas. Adversários tornam-nos conscientes das nossas fraquezas. Sabem? Eles trazem a criatividade e a maneira como Davi derrotou Golias não era a maneira habitual, pois não? A maneira habitual era vestir a armadura de um lado e do outro, puxar da espada e toca de andar à guerra um com o outro. Tumba, e aquele primeiro ganhava. Era o normal. E como era o normal, o que é que Saúl fez? Fez o normal. Equipou Davi de acordo com aquilo que era normal. E a Bíblia usa uma expressão muito interessante. Quando Davi se equipou com aquela armadura, diz que tentou andar em vão. O que é tentar andar em vão? Tentar andar em vão é não andar. É tentar, mas não conseguir. E ele retirou, e ele foi combater o gigante
de uma maneira que não era habitual. Tanto não era habitual que o próprio gigante sentiu-se ofendido na sua dignidade de gigante. Pensou assim, e disse assim, mas quem és tu? Tu pensas que eu sou algum cão para vir para aí com pedras e com paus? Mas que maneira é essa? Coisa estranha é essa? Tu pensas, o que é que tu pensas? Mas o que é isto? Já nem se respeita um gigante? O que é isto? Porquê? Porque ele usou uma maneira que não era normal. E sabem, eu acredito que é isso que adversários fazem na nossa vida e na vida da igreja. É nós começarmos a fazer coisas que não são normais. Mas nunca vi isto, nunca foi feito assim. Nunca fizemos desta maneira. Mas sabem, um adversário obriga-nos a fazer de maneira diferente. Mas também nos torna conscientes das nossas fraquezas. Sabem, Davi sabia, ele não era um guerreiro. Ele era um pastor. E se ele fosse tentar combater Golias como um guerreiro, ele perdia. Ele não estava, aquilo não era a praia dele. Aquilo não era a roupa dele, ele não dava. Ele não estava confortável com aquilo. Quiseram encaixá-lo num modelo e numa maneira, dizer que é assim, mas aquilo não era dele. Não era a roupa dele, ele não estava bem, não estava confortável. Ele teve que reconhecer, eu não sou um guerreiro, eu nunca fiz nenhum curso de treinamento para guerreiros. Eu nunca fiz nenhum curso avançado de espadachim. Eu não fiz nada disso. Eu sou um pastor. Se eu sou um pastor, eu tenho que reconhecer o que eu sou. E é com aquilo que eu sou que eu vou enfrentar o gigante. Nunca enfrentes um adversário com aquilo que tu não és. Assuma aquilo que tu és. Reconhece as tuas fraquezas e as tuas virtudes. E vai com isso, vai com tudo, mas vai com o que tu és. Sê tu próprio. Não dá para esconder, não dá para disfarçar. Ser tu próprio. Um grande problema na nossa vida não é ter fraquezas. Um grande problema na nossa vida é não conhecer as nossas fraquezas. Ter fraquezas nunca foi um problema para Deus. Nunca. Mas não conhecer as nossas fraquezas ou não reconhecer é um problema. Quem não conhece as suas fraquezas e limitações, coloca-se em situações difíceis que o podem destruir ou, no mínimo, criar um grande embaraço. Quando enfrentamos um adversário, ficamos com uma ideia bem clara das nossas fraquezas e limitações. E ao conhecermos as nossas fraquezas, acontecem 3 coisas. Primeiro, protegemos-nos mais eficazmente. Quem conhece as suas fraquezas sabe se proteger mais eficazmente. Rodeamos-nos corretamente. Quem conhece as suas fraquezas sabe se rodear das pessoas certas. Um dos problemas das pessoas se rodearem das pessoas erradas é não conhecerem as suas fraquezas. Quem conhece as suas fraquezas rodeia-se das pessoas certas. E em terceiro lugar, somos sempre humildes. Mesmo quando derrotamos gigantes, nós somos humildes porque conhecemos as nossas fraquezas. Somos sempre humildes. A reconhecer as nossas fraquezas ajuda-nos a ser sempre humildes. A quarta e última lição desta história é que o tamanho do nosso adversário é o melhor e mais nítido vislumbre, mais nítida visão que nós podemos ter do nosso futuro e do tamanho do nosso destino. Sabem? Muitas vezes nós temos um desejo em nós mesmos de saber e conhecer o nosso futuro. E perguntamos a Deus, e como é que vai ser, e Deus, e o meu futuro, e sabem? E às vezes pensamos que os profetas de Deus são aqueles que nos mostram o nosso futuro. Mas sabem, os profetas de Deus mostram-nos e indicam-nos para nós nunca virarmos costas a um adversário, porque eles são o melhor vislumbre do nosso futuro. Amém? Do nosso futuro. Vocês lembram-se da história dos amigos de Daniel? Aqueles caras que foram apanhar banhos de sol para a fornalha do fogo ardente. Lembram-se deles? Lembram-se o que é que aconteceu? O rei Nabucodonosor foi informado por uns fofoqueiros lá da altura a dizer, faziam queixa de eles não adoram a estátua, eles não adoram a estátua. E o rei Nabucodonosor chamou os amigos de Daniel e perguntou-lhes,
é verdade que vocês oram ao vosso Deus 3 vezes ao dia e não adoram a estátua? E eles disseram, é verdade, sim. E o rei disse, se vocês agora não adorarem a estátua, eu vou-vos lançar na fornalha de fogo ardente. E eles disseram, olha, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos adorar a estátua. E o nosso Deus vai nos livrar. Mas se não nos livrar, fica sabendo que nós não adoramos na mesma. Eu gosto disto. E o rei Nabucodonosor, ele irou-se de tal maneira que mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. Vocês sabem o que é que aconteceu no futuro a Daniel e os seus amigos tornaram-se governadores? Sabem qual foi o primeiro sinal que coisas grandes vinham aí? Foi ter mandado aquecer 7 vezes mais a fornalha. Ao mandar aquecer 7 vezes mais, era uma mensagem profética a dizer, o vosso futuro vai ser maior do que aquilo que vocês pensam. Há uma relação entre o tamanho dos teus adversários e o tamanho do teu destino. Adversário grande, destino grande. Adversário pequeno, destino pequeno. Se fugirmos de um adversário, de um obstáculo, por causa do seu tamanho, estamos a fugir da grandeza do nosso futuro. O tipo de adversários que enfrentamos são um dos vislumbres mais preciosos e mais precisos do tipo de futuro que nos espera. E aquilo que eu vos quero incentivar hoje, Igreja da Lagoinha, é que vocês olhem dos olhos para os vossos adversários. Olhem-nos nos olhos. E quanto maiores eles forem, mais vocês louvem a Deus. Quanto maiores eles forem, mais vocês mandem os vossos pulmões cá para fora em louvor a Deus. Quanto maiores eles forem, mais vocês levantem os vossos braços em adoração a Deus. Porquê? Porque o tamanho deles é o primeiro e maior e mais nítido sinal de que o melhor está para chegar. O melhor está para chegar. O melhor está para chegar na tua vida. Eu vou pedir à banda para subir. Amém? E vamos pedir para todos ficarmos de pé na presença de Deus. Eu oro a Deus para que nesta noite, se tu viestes aqui a este lugar e viestes deprimido, angustiado, frustrado, temeroso, porque estás a enfrentar um adversário grande e que tu achas, eu não tenho, é grande demais. Nunca digas que um adversário é grande demais. Porque tu ao dizeres que um adversário é grande demais, tu estás a rejeitar o teu grande futuro. Lembra-te que a seguir a um grande adversário está lá um grande destino. E se nós tivermos esta visão, podem começar a tocar, amém? Se nós tivermos esta visão de que a seguir um grande adversário está um grande destino, nós nunca iremos virar costas a um adversário. Mas nós iremos enfrentá-lo. Nós iremos louvar a Deus. Nós iremos levantar as nossas mãos para Deus e dar graças a Deus pelo adversário. Quem nesta noite é capaz de dar graças a Deus por um adversário? Eu sei que isto pode mexer aqui um bocado com a nossa mente, porque dar graças a Deus, dá graças a Deus a um adversário. Olha, no meio o tamanho do gigante da tua vida, no meio o tamanho do obstáculo da tua vida, no meio o tamanho do inimigo da tua vida, da montanha da tua vida, dá-lhe um nome e diz assim: Deus, obrigado por este gigante, porque ele está-me a indicar o futuro que tu tens preparado para mim. Obrigado porque ele veio à minha vida para me mostrar de que eu não posso desistir, porque o melhor está para chegar. Obrigado porque ele veio à minha vida para me dizer claramente que tu tens muito mais para mim do que aquilo que eu posso pedir ou sequer imaginar. Ele é o maior vislumbre do meu futuro. E eu oro a Deus para que tu hoje faças uma mudança na tua mente, na tua mentalidade. Não fujas de um adversário. Enfrenta-o de mãos levantadas, a dizer: ei, chegou o sinal que o meu futuro vai mudar. Chegou o sinal que Deus tem coisas grandes para mim. E quanto maior ele for,
mais tu aplaudes a Deus. Quanto mais intimidatório Ele for, mais tu aplaudes a Deus. Quanto mais gigante Ele for, mais tu dás graças a Deus. Porque maior é o teu futuro, maior é o teu destino, maior é o teu propósito, maior é a tua vitória, maior é aquilo que Deus tem para ti, maior vai ser a tua bênção, maior vai ser a porta que se vai abrir. Porque quanto maior for o adversário, maior é aquilo que Deus tem preparado para ti. Levanta as tuas mãos nesta noite para os céus e dá graças a Deus por um adversário. Dá graças a Deus por um adversário. Eu vou pedir a todos para baixarem os seus braços agora. E eu não queria terminar esta reunião enquanto todos temos os nossos olhos fechados. E olhos fechados é um sinal não só de reverência, mas é uma forma de nós darmos privacidade às pessoas que estão ao nosso lado e não nos distrairmos. Fecha os teus olhos. Eu não queria sair deste auditório sem dar uma chance, uma oportunidade a todas as pessoas que estão aqui neste lugar e que nunca tomaram uma decisão para colocar Jesus no centro das suas vidas. Nunca tomaram uma decisão de dizer: eu quero Jesus na minha vida. Eu preciso de Jesus na minha vida. Sem Ele eu não consigo vencer. Eu não estou a falar acerca de acreditar em Deus ou de ir a uma igreja, que são coisas boas. Eu estou a falar acerca de tomares uma decisão. Tomar uma decisão de colocar Jesus no centro da tua vida e dizer: eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Jesus todos os dias comigo. Eu quero seguir aquilo que Ele tem para mim. Eu preciso da sua força, eu preciso da sua companhia. Eu preciso do seu plano na minha vida. Tu hoje tens esta chance, tens esta hipótese. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, eu gostava de fazer uma oração por todas as pessoas que querem dar a sua vida a Jesus hoje. E aquilo que eu vou pedir enquanto todos temos os nossos olhos fechados é que tu faças uma coisa muito simples. É que no lugar onde tu estás, agora mesmo, se tu és esta pessoa e tu queres dizer: Pastor Mário Rui, ore por mim, eu quero dar a minha vida a Jesus. Eu vou pedir que agora mesmo, enquanto todos temos os nossos olhos fechados, todos estamos intercedendo na presença de Deus, se tu és esta pessoa, eu vou pedir que no lugar onde tu estás, tu levantes agora só o teu braço para eu ver e eu fazer uma oração por ti. Onde está? Primeira pessoa, levanta o teu braço, levanta o teu, eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver. Levanta bem alto, levanta bem alto, levanta bem alto, levanta bem alto, aqui embaixo, levanta bem alto, eu estou a ver ali, bem alto, levanta, levanta. Amém. Amém. Pai, no nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que levantaram o seu braço. Eu oro, Senhor, para que Tu perdoes os seus pecados e lhes dês uma vida nova. Eu oro, Senhor, para que eles sejam enxertados em Cristo, a videira verdadeira, e que dele recebam vida e vida com abundância. Eu oro que os seus pecados sejam perdoados e a vida abundante de Deus flua nas suas vidas. Eu oro para que encontrem aqui, nesta casa, nesta igreja, um lar que os acolha e que cuide e que os ajude a crescer em direção aos seus propósitos. Pai, muito obrigado porque hoje há alegria nos céus, porque alguém voltou a casa, alguém voltou à casa do Pai, alguém voltou à casa do Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa alegria que há nos céus, e nós queremos refletir essa alegria aqui na terra também, no nome de Jesus, e nós damos todos um aplauso a Jesus por todas estas pessoas que tomaram esta decisão. Amém. Vamos aplaudir, irmãos, vamos aplaudir. Glória a Deus. Olha só, eu queria pedir gentilmente que você que levantou uma das suas mãos e recebeu essa oração, que você saísse do seu lugar, por favor, e viesse aqui à frente. Não fique aí no seu lugar. Nós queremos orar por você, mas também queremos entregar a você uma lembrança, um livro. Por isso eu gostaria de pedir que gentilmente você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Enquanto cantamos essa canção, por favor, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Você que levantou a sua mão, recebendo essa oração, entregando a sua vida a Cristo, por favor, não fique no seu lugar. Saia do seu lugar e vem, por favor. Vem. Enquanto cantamos essa canção. Que se ver o Rei, Heróis não podem morrer. Sou filho que não luta só, nem abatido na afronta. Estou mais perto de chegar, não vou recuar. Há um segredo em mim, ninguém poderá impedir. Meus sonhos clamarão por mim e me dão forças para prosseguir. Com minha voz eu gritarei. Cante, Lagoinha, cante. Sei que não estou
sozinho nessa guerra. Ele luta por mim. Eu sei que não, eu sei que não, sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim. Não recuarei, nada temerei. Comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Não recuarei, nada temerei. Comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Não recuarei, não recuarei, nada temerei. Comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Sei que não estou, sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim, Ele luta por mim. Sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim. Presta atenção, escuta aqui. Se há alguém do seu lado, presta atenção, vocês estão olhando para mim aqui? Vocês estão comigo aqui? Se há alguém do seu lado que levantou a mão e essa pessoa não se mexeu, você olha para ela e fala assim: meu irmão, vamos lá comigo, eu vou lá com você. Pega na mão dele e traz ele, queridos. Amém, queridos? Vocês estão aqui, gente? Pega na mão dessa pessoa e traz ela, meu irmão. Não deixa ela no lugar dela, não. Fala assim: não, vamos, eu vou lá junto com você, meu irmão. Amém? Vamos cantar Não Recuarei. Não recuarei, nada temerei. Comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Eu não recuarei, não recuarei, nada temerei, nada temerei. Comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Não recuarei, nada temerei. Comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim. Eu sei que não estou, sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim. Vocês que estão aqui na frente, pode ficar de pé no seu lugar, por favor, pode ficar de pé. Glória a Deus que você veio. Vamos aplaudir esses irmãos aqui preciosos. Olha só, deixa eu dizer algo para vocês aqui. Vem cá pertinho de mim aqui. Olha só, deixa eu dizer algo para vocês. Há alguns anos atrás, eu estava aí onde você está. Como você ouviu a palavra de Deus, e também fiz uma oração parecida com essa. Tomei uma decisão como você tomou essa noite. Também levantei as minhas mãos, e quando o pastor que estava aqui convidou, eu saí correndo do meu lugar. Eu fui o primeiro a chegar aqui na frente. E eu posso dizer para vocês que depois desse dia minha vida nunca mais foi a mesma. E a vida de vocês também não vai ser a mesma. Porque nessa noite vocês não entregaram a vida de vocês para uma religião ou para um pastor. Vocês entregaram para Jesus. Jesus vai transformar a vida de vocês.